Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando o nosso programa Pensamento e Vida. É o vídeo que é liberado aqui, primeiramente, para os nossos assinantes do canal e depois para todos os inscritos que venham com a nossa companhia estudar também essa obra. Para quem está chegando por aqui, o nosso tema de hoje é o capítulo 15, Saúde, mas esclarecendo a vocês que o motivo que nos leva a estudar essa obra, Pensamento e Vida, é buscar fazer uma aproximação de conteúdo, uma vez que percebemos que o conteúdo desta obra traduz, para nós, pelo menos, a teoria moral espírita de autonomia, de liberdade e, portanto, de escolhas dos indivíduos. Trata-se, como é colocado pelo espírito que a transmite, seria uma cartilha oral que se transmite nos diálogos entre os espíritos que estão imediatamente acima, superiores àqueles que vão reencarnar, e que os informam oralmente como se fora uma cartilha. Então, são vários temas, na realidade, o conteúdo é um conjunto de 30 temas, começa com o espelho da vida e termina com amor. Fala sobre muitos temas. Como dito, o nosso tema de hoje é o capítulo 15, Saúde, pedindo a vocês que contribuam pelo Pix se puderem, ou se tornem membros do nosso canal, para fazer com que a gente possa nos mantermos aqui no ar. Alguns benefícios que nós podemos, envidando aqui todos os esforços necessários, levar até vocês, um deles é esse. É fazer uma aproximação de conteúdo de uma obra mediúnica com conteúdo genuinamente espírita, que é o conteúdo da obra de Allan Kardec, conforme vocês perceberão no nosso estudo de hoje. Peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, e assim a gente vai juntos espalhar o bem e a paz na Terra. Tem aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues, seja bem-vindo, vamos juntos. Laurinho, passo para você. Obrigado, Beto. Olá a todos, olá a todas. Bom estar aqui para mais esse estudo dessa obra Pensamento e Vida. E o Beto já fez aí um preâmbulo bacana a respeito. E queremos informar aqui o que nós vamos tratar aqui, e como em toda a obra organizada por Kardec, precisa ficar claro, é esse princípio, um desses princípios dos quais no qual nós vamos tratar aqui, que é o perispírito. Então, eu já estou fazendo essa chamada de atenção aqui, porque quando Emmanuel começar a tratar do assunto, nós temos que ter em mente que tem algo que é o elo de ligação entre alma e corpo físico, que é esse corpo, por assim chamar, ou como queiram, invólucro, semimaterial, que é o perispírito. Então, é a partir daí que a gente vai começar a meditar sobre. Beto, vamos lá, né? Sem mais delongas, Laurinho, bora lá. Capítulo 15, Saúde. O Lauro vai compartilhar no Kindle o seu exemplar do Pensamento e Vida, enquanto eu faço a leitura aqui na obra física. Capítulo 15, Saúde, obra Pensamento e Vida. Autor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A saúde é, assim, como a posição de uma residência, que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre
a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular do cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra, a ulceração, aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, que é o processo de divisão indireta do núcleo celular, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados da nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos se voltam contra nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que estes reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelos quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece, pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes, né? Então, pessoal, daí desse texto, a gente, então, pode, né, Laurinha, já começando a trazer algumas questões, ele vai falar dos sintomas, por exemplo, das faltas cometidas. Então, ele diz da mente em estado de perturbação, força desvairada do arrependimento, onda de pesar e acusação, tem a participação de quem sofreu o ato mal praticado, seja por equívoco ou por uma vontade firme daquele que assim agiu em desconformidade com as leis divinas, né? E também daqueles outros que, por estar ainda no processo de perfectibilidade da evolução, eles ainda julgam e associam os seus piores sentimentos em direção àqueles que eles odeiam, que eles não perdoaram. E aí acontece desarmonia, né? Na onde, né? A gente poderia pensar assim, o espírito está falando de chakra, né? Mas ele não falou isso, né, Lau? Ele falou em centro da alma. Da alma. Então, nós não podemos pensar que, centro de força, chakra. Não vamos mudar. Ele está falando de centro da alma. O que a gente aprende em espiritismo? Que a alma, ela não tem, assim, uma conceituação, uma explicação do que quer
que seja, porque ainda os espíritos não a compreendem, então ela pode se apresentar como uma flama, como uma chama, e etc., né? É, de fato, ali a alma sem o perispírito. E espírito seria a alma envolvida com o perispírito. Então, quando ele fala em centro da alma, a gente precisaria considerar que o espírito ouve como um todo, enxerga como um todo, né, Laura? Então, os sentidos que se apresentam no estado físico, no corpo físico, para o espírito é geral, né? Então, a visão dele é 360 graus, para ele não existe baixo, alto e etc., não é verdade? Então, temos que levar isso em consideração. Ele citou como exemplo algumas doenças, mas ele também disse que isso acontece muitas vezes, ou seja, ele condicionou a uma situação que não é sempre em razão dessa causa apresentada aqui, né, Laura? Então, a gente não pode fazer uma tábula rasa. Ele falou que muitas vezes isso acontece em razão do que a gente vai tratar aqui, que são essas desarmonias do próprio ser que está em sofrimento, que tem essa dificuldade de ultrapassar, de compreender, né, Laura? Então, ele fala das lesões, tuberculose, câncer, lepra, ulceração. Mas depois ele traz um dado legal, interessante, que ele fala assim, olha, você tem que cuidar da sua alimentação, sua nutrição. Você come muita porcaria, você atrapalha o seu corpo físico. E aí, isso não vai ser uma doença da alma, né, Laura? Isso vai ser uma desídia que você tem com o seu corpo. Ela, de fato, é uma doença da alma, porque já é uma alma preguiçosa. Que ela não está preocupada com nada, nem com o seu próprio organismo. Então, ele falou que nós retratamos aquilo que nós comemos. E algumas moléstias que nós somos acometidos, nós as causamos em razão das bactérias patogênicas por conta dessa má nutrição, né? Agora, ele falou assim, mas não é só dessa causa aí. Existem também aquelas atinentes às emoções profundas, os nossos pensamentos mais inferiores, próprio do nosso caráter que a gente tenta esconder, né? A nossa assimilação, associação com pensamentos que nos rodeiam, né, Laura, que a gente capta e que são daqueles que pensam como nós mesmos, né? E aí vem já, ele fala aqui, né, esses miasmas mentais, essa coisa, né? E ele fala que também, por conta dessa sintonia e preferência, a gente se associa com as sugestões que nos chegam, ou direto para nós, ou às vezes indireto, né? Vai chegando, nós vamos atraindo. E é interessante que ele fala assim, não olhe para a figura, para a aparência, porque a aparência, às vezes, pode ser de uma pessoa espiritualmente sadia, mas ninguém conhece, de fato, o que está engendrado ali naquele espírito, né, Ló? E, por fim, ele vai dizer que o sentimento reto pode esboçar um pensamento reto. Então, é importante também ter em mente as explicações que ele traz acerca do refletir o outro, né? Então, a gente está meio nesse processo de reflexão dos outros. E o que a gente precisa mudar? Pensamento e sentimento. A certa altura, ele fala isso aqui, né? Sem o pensamento no bem, a alma acaba adoecendo, porque vai se desequilibrando o próprio interior e nós vamos imprimindo desvarios, perturbações que vão se apresentar no aparelho físico. Lauro, segundo Allan Kardec, a gente poderia aqui admitir que nós conseguimos aproximar de alguma maneira todo esse texto, que é um texto rico, mas é um texto um pouco erudito, tem várias palavras aqui que nós precisaríamos fazer uma certa tradução, mas antes da gente ir para esse vocabulário com o qual a gente vai terminar o nosso papo por aqui, eu passo para você, para que você possa desenvolver aí a respeito do que nós vamos encontrar na obra Gênese. E aí eu já diria que é o capítulo 14 dos fluidos, no item 18, penúltimo parágrafo,
A edição é de 1868, a original, mas o Laurinho está usando a tradução da USE. Eu espero ter apresentado aí direitinho e passo para você, Laurex. Sim, Beto, tranquilo. Bom, então, como nós dissemos anteriormente, lá no início, é necessário que se estude esse princípio que é o perispírito. Sem a compreensão desse invólucro, tudo se torna mais difícil, né? Emmanuel vai usar termos, palavras como miasma, que são coisas nossas, do mundo físico. Mas para ter uma aproximação do grau, né, que chega esses fluidos, quando e é um grau deletério, no sentido de que prejudica a matéria, quando o espírito está desequilibrado psiquicamente falando. Então, nós vamos começar. Capítulo 14, o Beto lembrou bem, da Gênese, os fluidos. Nesse capítulo, Kardec vai trabalhar, né, a como se dá esses fluidos que formam o perispírito. Então, ele não é homogêneo, cada um de nós estamos e temos em torno de nós, do nosso foco, né, a alma, esses fluidos que eles são diferentes uns dos outros, se tratando dos seres individuais. E ele vai trabalhar, então, a ideia do perispírito, dizendo o seguinte, olha, o espírito mal, por exemplo, ele tem em torno de si fluidos, então, o perispírito dele, ele, de certa forma, ele é denso, ele causa uma má impressão. E agora, peguem bem essa ideia, imagine esse espírito mal, ou com arrependimentos, com remorsos, com medos, uma série de coisas. Imagine essa alma ou espírito ligada a um corpo físico, com esse pensamento diretamente constante, direto e constante, com esses sentimentos, essas emoções, né, como foi dito, emanando essas vibrações para o corpo físico. Vamos lembrar? O fluido que está em torno da alma, ele já é viciado, porque a alma constantemente traz consigo essas lembranças, esses sentimentos, essas emoções. Ligada a um corpo alimentado pelo pensamento constante do espírito, vai, em algum momento, poder, né, causar uma desordem física. Né? Não podemos colocar aqui tudo no campo que é das emoções, mas temos que lembrar aqui que há leis do mundo material e essas leis prevalecem também. Mas precisamos pensar que há uma ação do ser pensante. Kardec vai trabalhar também, né, quando nós nos reunimos, uma assembleia de pessoas, nós estamos ali captando fluidos de diversos pensamentos, porque os pensamentos se cruzam sem se misturarem, mas nós assimilamos, muitas das vezes, esses pensamentos. Então, aquela atmosfera fluídica, em algum momento, eu assimilo alguma coisa ali, que pode causar uma má impressão, se as conversações, os pensamentos ali não forem bons, como também pode causar algo agradável, porque aquela assembleia de pessoas, bons pensamentos, boas conversações. Bom, então, como está aqui na tela, então, feito esse início aqui, né, e é necessário que se estude esse capítulo 14, porque ele é riquíssimo, para a gente continuar daqui a partir do item 18, como o Beto bem mencionou. Lá, quase no finalzinho, então, Kardec diz assim, olha, conforme esses fluidos agem sobre o perispírito, então, o que é esses fluidos? Essa aglomeração, né, que forma o perispírito, e o espírito agindo constantemente sobre esses fluidos. Então, vai lá. Conforme esses fluidos agem sobre o perispírito, este reage sobre o organismo material, o corpo físico, com o qual está em contato molecular. Vamos lembrar? Então, o perispírito se liga célula a célula,
do corpo físico. Kardec vai dizer lá molécula a molécula, mas hoje nós já podemos, de acordo com a nossa ciência, dizer que é célula a célula. Se os eflúvios, olha só, forem de boa natureza, então aquelas vibrações que emanam desses fluidos, que vibram, o corpo se ressente de uma impressão agradável, salutar. Se os eflúvios forem maus, a impressão é penosa. Se as impressões malignas forem permanentes e intensas, eles determinam desordens físicas. Aí ele vai dizer, algumas doenças não têm outra causa. Pessoal, isso aqui é muito sério, porque nós estamos falando da alma, do espírito, que traz consigo experiências do passado e que por não lidar bem, né, não ter conseguido trabalhar isso, superar culpa, medo, mágoa, ódio, desejo de vingança, ambição, inveja, tudo isso intensamente. Eu lembro de eu dizer lá atrás, quando o pensamento do espírito é contínuo, em algum ponto desses que eu citei aqui, por exemplo, vai transmitir para o corpo essa impressão desagradável e que pode, recordando aqui, causar em algum momento, né, doenças, desordens físicas que vão gerar doenças, como o próprio Kardec vai dizer, e que não tem outra causa. E que hoje a gente percebe que os médicos, psicólogos, psiquiatras já trabalham esse lado, buscando orientar o paciente a mudanças de pensamento e alimentar. E no campo da alimentação, tudo que se torna um hábito condicionado, e se for ruim, vira um vício, então, se torna um vício. Então, por exemplo, a pessoa começa a comer compulsivamente. E essa alimentação nem sempre ela é uma alimentação saudável. Então, veja, só a alimentação por si já vai causar desordens físicas, pelo excesso, pela má alimentação. Mas o espírito, ele criou um vício, ele desenvolveu um vício. Então, logo, o seu pensamento estará sempre voltado para aquele vício, ou pelo menos boa parte dele. Então, vou usar aqui um exemplo, né? Todas as vezes que a pessoa sai para uma reunião, é para comer muito, porque o pensamento dela é voltado nisso. Quando ela está nessa reunião, logo ela procura comer em excesso, porque se tornou um hábito e ela nem percebe. Então, nós temos aí a doença, né, pelo excesso da alimentação, e também a doença que vai gerar nesse corpo, porque o pensamento é contínuo nesse vício, que é o excesso de alimentação. Então, nós temos uma descarga, um bombardeamento nesse corpo físico, tanto pelo excesso de alimentação e pelo pensamento que é contínuo nesse excesso de alimentação, que vai causar, sim, graves doenças. Então, Emmanuel apresenta isso para a gente de uma forma muito racional e que nós trouxemos aqui essa informação da Gênesis, em Kardec, para que você que está nos assistindo agora medite sobre. E a questão centro da alma. Lembra quando Emmanuel vai dizer assim, o Kardec vai dizer aqui, olha, até vou trazer de volta aqui, e quero voltar lá, deixa eu voltar aqui. Olha, conforme esses fluidos agem sobre o perispírito, esse reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios forem bons, ele vai dizer que é salutar. Se os eflúvios forem maus, a impressão é penosa. E as impressões malignas, se forem permanentes e intensas, lembra quando ele vai falar assim, centro da alma? Então, é quando essa alma, ela tem isso intensamente. Pensamentos que não são bons, né?
e que isso age repercute no corpo, porque esses pensamentos são intensos, né, como se fosse, sai lá do centro da alma, mas isso eu tenho para mim aqui, que ele está usando até uma forma poética de dizer, não é que né, é porque a alma tem um centro de força, como o Beto me lembrou, não é isso ao meu sentir também, concordo com o Beto, é porque isso é uma coluna central do pensamento contínuo do espírito. Beto, te devolvo. Muito bem, Laurinho. Então, a gente vai caminhando para finalizar. Lembrando também, aí eu não sei se você quer mostrar para o pessoal, né, mas no capítulo 11, a Gênese Espiritual, no item 11, nós vamos encontrar também algo bem interessante, porque alguém pode pensar assim, mas como é que é esse processo? Como é que está acontecendo essa coisa? Né? Então, olha para vocês verem. Lá no item 11, do capítulo 11, da Gênese Espiritual, o Kardec escreve isso. Ele trata da união do princípio espiritual e da matéria. É o título, né? Aí, 10 é o primeiro, né? Ele fala da matéria como objeto de atividade do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades. E as faculdades, a gente sabe, senso moral, razão, vontade, imaginação, livre-arbítrio, e por aí vai. Aqui no 10, o último parágrafo da Gênesis diz assim: o corpo é, ao mesmo tempo, invólucro e instrumento do espírito, e à medida que este adquirir novas aptidões, reveste-se de um corpo apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. Como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras, à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais delicada. E aí, o Emmanuel fala aqui também, né, gente? A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então, olha que interessante, esse último parágrafo, né? Lá que o Laurinho já achou ali para nós. Vamos trazer o Laurinho para cá e vamos colocar aqui esse aí. Então, Laurinho, esse é o item 10, finalzinho, né? Aí ele escreveu: o corpo é, ao mesmo tempo, invólucro e instrumento do espírito. E o Emmanuel está dizendo isso numa maneira mais metafórica, mas para a gente compreender melhor. Ele diz assim: uma residência que denuncia as condições do morador. Não é? Não é o morador que está usando esse invólucro, não é? É ao mesmo tempo invólucro do espírito. Então, quer dizer que está envolvendo o espírito. Ora, é o que ele está dizendo aqui. O corpo é, ao mesmo tempo, invólucro e instrumento do espírito. Ora, se é instrumento, o instrumento denuncia a maneira como esse que o usa vai manusear. Então, os textos estão aproximados. Mas nos chama a atenção, Laurinho, o item 11, que esse é que eu quero trabalhar aqui. Então, vamos para ele. Aí, o Kardec escreve assim: para ser mais exato, Kardec tem uma precisão, né, Laura? Ele quer ser mais exato. É preciso dizer que é o próprio espírito que elabora seu envoltório. Então faz sentido esse texto. Essa questão em que eu, elaborando o meu organismo e adaptando ele às minhas necessidades, o meu pensamento, que vai ser tudo para mim, a maneira conforme eu vou dialogar com aquele aglomerado de princípios inteligentes que estão ali me ajudando a moldar, a formar esse corpo, que você disse bem, as células. Então, ele diz, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio perispírito quem ou que elabora seu envoltório e adapta suas novas necessidades. O que ele faz, né, Laura? Ele aperfeiçoa, ele desenvolve, ele completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele o molda de acordo com sua inteligência. Olha lá. Então, ele molda conforme sua inteligência. Se eu não estou usando bem a minha inteligência, né, Laura? Se eu estou deixando o meu sofrimento moral, está me levando a imaginar, a eu ter ilusão, a eu ter vários aspectos dos meus desvarios, as minhas monoideias.
eu estar atraindo outros pensamentos que não aqueles que vão me ajudar a modelar um corpo saudável, perfeito, eu não vou, assim, estragar um pouquinho? É como se eu estiver usando uma ferramenta tão simples que eu não posso bater com muita força e, de repente, eu uso uma força excessiva e eu, ao contrário de modelar, eu agrido e eu causo um acidente ali, seria metaforicamente. Então, você está pegando uma pedra que você tem que modelar, usando ali tudo bonitinho. Mas dependendo da força que você usar naquela ferramenta que está auxiliando ali a modelar, a dar aquele toque, etc. Mas você imprime uma força inadequada, o que vai acontecer? Você destrói. É o mesmo que está sendo tratado aqui, é o meu sentido, por isso quero ouvir o Lauro. E Deus lhe fornece os materiais. Cabe a ele fazer uso, né? Então, o que são os materiais, né? Inteligência, razão, vontade, senso moral, livre-arbítrio, imaginação e também, né, a gente considerar, Laurinho, aqui também, no item, eu acho que é nesse mesmo item aqui, né, que é o 23, né, que nós estudamos no Espiritismo, o Espírito, quando ele entra na humanidade. Ponto que ele está dotado de senso moral, livre-arbítrio e começa a exercer responsabilidade por seus atos. Então, esses atos também repercutem na esfera. Antes de fazer uma leitura aqui de algumas palavras que eu reputo interessante a gente ter o significado, eu passo para você comentar a minha fala, Lauro. Beto, até sem muito comentários, porque você, né, já resumiu bem, nós já colocamos aqui, né, tentando interpretar Emmanuel aqui e trazendo ele para junto de Kardec, para que a gente possa melhor compreender o que o Espírito está trazendo. Então, veja, por que a doutrina espírita, ela, do ponto de vista psicológico, ela cura quando se estuda? Porque você tende a mudar os seus pensamentos ou alimentar melhores pensamentos. E por que nós temos que seguir as recomendações dos nossos médicos, no que se refere à alimentação, à prática de exercícios? Porque isso já era utilizado muito antes da nossa medicina chegar ao ponto que chegou de desenvolvimento. E a gente sempre cita Mesmer. Mesmer dizia isso lá atrás, lá no final do século XVIII, quando ele começa a estudar magnetismo e começa a aplicar isso nos seus pacientes. Olha só, pessoal, vamos trazer Mesmer aqui. Mesmer dizia assim: mudança de alimentação, prática de atividade física e mudanças de pensamento. Será que está distante de Kardec e está distante de Emmanuel? Creio que não. Beto. Para a gente encerrar, então, Laurinho, no vocabulário aí nós vamos trazer as definições, digamos assim, dessas palavras que nós buscamos aí para facilitar a compreensão melhor do texto, para quem tiver dificuldade. Então, as palavras são cosmo, distonia, patogênico, mitose, variegado, multiforme, enfermiço e somático. Do que está se tratando? A palavra cosmo se refere a um todo organizado. Então, o cosmo orgânico seria o todo organizado do corpo físico, em que esses nossos pensamentos e sentimentos, enfim, os nossos sofrimentos morais vão desorganizar. Então, o que estava organizado, que deveria ser organizado, porque é criado por Deus perfeito, nós o desorganizamos. Isso, de fato, aí é uma regra geral, né? Que a gente acaba desorganizando se a gente não tiver cuidado com o que a gente cria de pensamentos e sentimentos. Distonia, perturbação das funções do aparelho circulatório ou digestório, ou até de ambos. A origem é psíquica, isso já foi descoberto. O Emmanuel está usando uma expressão da ciência e o Lauro bem disse que se trata de corpo físico. Então, se a origem é psíquica, e nós temos no Espiritismo estudo, né, no jornal de estudos psicológicos, né, o que se refere para nós aos espíritos é o que se refere ao psicológico, ao psiquismo. E, portanto, distonia é a ordem psíquica desorganizada, desorganizando a casa onde o espírito vai habitar, que é o corpo físico. Patogênico, que provoca doença. Mitose, processo da divisão indireta do núcleo celular. Variegado,
é variado ou diferente. Multiforme, forma, aspecto ou estados diversos e numerosos. Enfermiço, que vive sempre doente, doentio ou mórbido. E o somático é o relativo ao organismo físico, corporal e diz respeito ao corpo. Então, esse foi aqui o nosso encontro, trazendo um vocabulário, trazendo um pouquinho de Gênese para vocês. Usamos aí o capítulo 14, bem como o capítulo 11. O Lauro usou a tradução da USE, a edição é de 1868 ao original. Quero agradecer ao Lauro, nós estivemos aqui, então, tratando do tema Saúde, capítulo 15 da obra Pensamento e Vida. De minha parte, quero encontrá-los num próximo vídeo, desejando saúde para todos, né? Então, Laurinho, se você espirrar, Deus te ajude, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Falou, Beto, obrigado. E curiosamente, nós estamos aqui falando sobre a ação do espírito sobre o corpo, então nós estamos falando em sentimentos, em pensamentos contínuos. Nós vamos fazer, vamos aqui no nosso próximo prosa agora, falar, estudando Mesmer. Olha o título que foi dado pelo autor, né, da obra: O Espiritismo cura as doenças morais. Então, veja, né, doenças morais, nós estamos aqui entendendo que é a ignorância, é aquilo que, né, muitas das vezes tornamos como um hábito condicionado e que nos prejudica, ou quando é um hábito condicionado bom, né, uma virtude, nos favorece no sentido de que vamos ter uma melhor ferramenta, um instrumento, um corpo físico, porque isso foi se tornando um hábito na nossa vida. Então, percebam que está tudo amarradinho. Obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo.